E agora, para darmos início ao debate executivo do 53º painel Telebrasil, eu gostaria primeiramente de chamar o presidente da mesa, senhor Roberto Lima, diretor da Telebrasil. Eu convido também o senhor Edmundo Oliveira, diretor de Relações Institucionais da Brascom. Convido o senhor Cícero Aragon, diretor executivo do CBC. Senhor Luiz Alberto Garcia, presidente da Febratel. Convido o excelentíssimo senhor Paulo Henrique Lustosa, deputado federal, pode também se juntar à mesa. E, por fim, eu convido o excelentíssimo senhor deputado Júlio Semeghini Neto, também para se juntar aqui à mesa ao debate. E agora eu passo a palavra ao senhor Roberto Lima. Boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande poder estar aqui. E dentro daquele nosso objetivo de sempre surpreendermos os clientes, eu acho que fiquei claramente com essa sensação hoje. Quando a gente vem para esses encontros, a gente cria algumas expectativas, e hoje, acho que pela qualidade dos debates que foram colocados, mas principalmente pelas algumas apresentações que já demonstram resultados práticos daquilo que esse setor tem procurado fazer para o desenvolvimento brasileiro, creio que, pelo menos da minha parte, digo que o evento supera as minhas expectativas e espero que seja assim até o seu final. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, os membros da nossa mesa, Cícero Aragon, do Congresso Brasileiro de Cinema, Edmundo Oliveira, representante da Brascom, diretor de Relações Industriais, nosso grande amigo Luiz Alberto Garcia, representando a Febratel, e representando o nosso parlamento, o deputado Júlio Semeghini, nosso amigo. E, portanto, em nome deles, cumprimentar todos os presentes também. Nós temos 1 hora para darmos conta aqui dessa pauta e depois abrimos ao debate, que eu espero que seja intenso. Portanto, nessa 1 hora, sendo 5 na mesa, eu tenho a impressão que o deputado Paulo Lustosa não vai poder se juntar a nós. Nesse caso, então, seremos 5. Se nós procurarmos manter aí, então, em torno de 12 minutos para cada um, eu acho que nós conseguimos, pelo menos, lançar um debate que vai se seguir. Portanto, eu passaria nesse momento a palavra ao senhor Edmundo de Oliveira, representante da Brascom. Por favor, como você quiser. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu trago as desculpas do presidente da nossa associação, Antônio Carlos Rego Gil, que provavelmente a maioria de vocês conhece. Procurarei aqui fazer uma apresentação sobre o que é a Brascom, sobre o que temos feito e a nossa intersecção com telecomunicações. Bem, a Brascom, que é uma associação brasileira de empresas de tecnologia da informação e comunicação, reúne... por favor, próximo slide. Tá bom. Ok. Bom, nós temos cerca de 40 associados, alguns institutos de pesquisa e universidades. A maior parte é de empresas de tecnologia da informação. Temos empresas tanto de software
como é o caso da TOTUS, que é a maior empresa brasileira e uma das maiores empresas de software do mundo, e temos as principais empresas de serviços de tecnologia da informação, além de algumas empresas de telecom. A Brascom, ela surgiu no seu formato atual há 2 anos, pouco mais de 2 anos, reunindo as empresas de capital nacional e de capital internacional, que estavam separadas em 2 associações, e vem fazendo um trabalho que tem a seguinte conotação. Nós, em primeiro lugar, fizemos um estudo recente de posicionamento nosso em TIC como um instrumento de alavancagem da economia. Eu vou apresentar alguns elementos aqui no tempo que tenho, mas um dado extremamente relevante que nós levantamos é que o nosso setor, a tecnologia da informação, junto com a telecom, nós tivemos um faturamento no ano passado de mais de 100 bilhões de dólares e representamos nada menos do que 7 a 8% do PIB. Portanto, é um setor extremamente relevante e muito importante, não só pelos serviços, mas pela quantidade de pessoas que emprega. Nós empregamos em conjunto cerca de 1.700.000 pessoas, e uma característica bastante importante deste setor é que os salários médios na indústria de tecnologia da informação e comunicação é 2 vezes maior do que a média salarial do Brasil, 928, um pouco mais de R$900 por mês, e nós temos um salário médio acima de R$2.000. Bom, que mercado que nós estamos falando quando olhamos o mercado global de tecnologia da informação? Esse trabalho, esses números são resultados de um trabalho feito pela consultoria A.T. Kearney, um trabalho feito pela Brascom com recursos compartilhados com o Ministério da Ciência e Tecnologia e apoio do governo federal. E ele é muito importante para o posicionamento brasileiro no mercado global. O mercado de software e serviços de tecnologia da informação, ele é da ordem de, em 2008, de 1,2 trilhão de dólares, com uma projeção de crescimento estável de cerca de 3% ao ano. Os serviços de outsourcing, basicamente na forma de ITO e BPO, eles foram, no mundo, de 819 bilhões em 2008, crescendo a uma taxa média de 7,4% nos próximos anos, 6% nos últimos anos. E o que tem de extremamente relevante, vocês certamente já ouviram falar do fenômeno da Índia, mas que não é só indiano, que é o movimento do offshore, que é o outsourcing em outros países. Esse mercado foi de 70 bilhões de dólares o ano passado, e ele crescia a uma taxa de 40%, e com a crise, a revisão do número é de que ele continuará crescendo nos próximos anos, à razão de 20% ao ano. Extremamente importante o fato de que nos próximos 2 anos, nós teremos uma criação no mercado internacional, por conta do offshore, de um valor extra de 30 bilhões de dólares, que é a expansão do ponto em que estamos hoje para um mercado estimado em 100 bilhões de dólares. Esses 30 bilhões extras serão disputados por um conjunto de países, sendo que o principal deles, a Índia, que espera-se que
as previsões pelas principais consultorias, um certo consenso no mercado, que a Índia absorverá cerca de metade desse delta que será criado nos próximos anos, e a outra metade, cerca de 15 bilhões de dólares, estarão em disputa no mundo. O Brasil, nós estamos convencidos, com algumas correções que sejam feitas, é um dos países melhor posicionados para disputar com essa sequência de países aqui esse mercado internacional. E por que o Brasil? Porque nós temos um ambiente de negócio extremamente favorável em tecnologia da informação. No Brasil, nós temos um conhecimento de negócios bastante relevante, nós somos bons em tecnologia da informação há pelo menos 45 anos, a qualidade dos nossos serviços todos conhecem quando vão a uma agência bancária, ou quando, melhor, da sua própria casa fazem uma operação bancária, ou quando vão votar, ou quando passam anualmente pela declaração do imposto de renda, e os serviços que estão no varejo e na indústria. Então, nós temos uma tradição bastante boa em software e em serviços de tecnologia da informação. Nós temos um ambiente econômico político estável, diferentemente até mesmo da Índia, onde você tem ocorrências bastante graves de movimentos de guerrilha, você tem pelo menos 17 guerrilhas na Índia e os atentados recentes que chocaram o mundo. Aqui no Brasil você tem uma infraestrutura robusta e nós temos uma mão de obra qualificada que é produto desse desenvolvimento nos últimos 45 anos. Temos também uma compatibilidade cultural com o Ocidente, um país mais próximo em características culturais dos Estados Unidos e da Europa do que os países asiáticos. E temos um suporte governamental que vem crescendo nessa área, não só pelos estudos que nós estamos fazendo, mas por um acordo recente que fizemos com a Apex, um programa de 2 anos, que começou no início desse ano, e que é um trabalho de internacionalização das empresas brasileiras e da atividade brasileira, bastante importante e que está crescendo, e que é um desdobramento da política de desenvolvimento produtivo do governo, na qual nós conseguimos, pela primeira vez, e essa semana nós tivemos a confirmação, demorou, mas finalmente saiu, através de um decreto que regulamentou o artigo 14 da Lei 11.774, que beneficiou as empresas de TI nas exportações de uma redução de custo de mão de obra, da contribuição ao INSS de 20%, a contribuição em folha de 20% para 10%. Bom, eu tenho que apressar, sou avisado que tenho 2 minutos, então, rapidamente, nós temos um custo total favorável, tem alta produtividade, tem baixo turnover nas empresas no Brasil, baixos níveis de retrabalho e uma proximidade de fuso horário, um alinhamento de time zone muito interessante no Brasil. Os programas, nós temos, por outro lado, as nossas dificuldades, que são problemas de custos. Essencialmente, esta semana mesmo, nós tivemos um anúncio relevante que a GE fez. O Brasil era uma das disputas da concorrência internacional para a abertura de um centro internacional de serviços. A GE acabou optando pelo Chile, quando abrirá, acho que Vinha del Mar, um centro de serviços com 1.000 pessoas para começo de conversa. Portanto, essa é uma atividade altamente empregadora e bem pagadora. O problema é que, como os custos numa empresa de tecnologia da informação representam o custo com mão de obra representa cerca de 70%, quando você tem encargos muito elevados sobre a mão de obra e quando você tem um acúmulo de impostos, isso baixa e diminui, não importa qual as suas vantagens, a tua competitividade internacional. Então, o Brasil
ficou mal posicionado nesta competição internacional, foi o 7º país, e a componente de custo foi uma componente relevante. Bom, o que faz a Brascom? Vou passar rapidamente, nós temos 4 diretorias, uma diretoria que cuida de educação e recursos humanos, treinamento, capacitação, e aqui uma questão extremamente importante, que é habilitar as pessoas a falar inglês, que é a linguagem universal dos negócios, e especialmente em tecnologia da informação. Nós precisamos trabalhar um ambiente regulatório mais favorável no Brasil. Vou dar um exemplo muito próximo de vocês. Nós estamos firmemente envolvidos na superação da instabilidade jurídica que existe em relação à terceirização no Brasil, na medida que você tem um marco legal muito precário, um conflito de leis, e mesmo onde você tem uma lei que reconhece, como é o caso da Lei Geral de Telecomunicações, no artigo 190, a terceirização como uma prática usual, você tem o questionamento mesmo dessa lei nos tribunais do trabalho, como a gente viu recentemente com o call center da TIM, ou com o call center da Oi, etc. Ou com os seus prestadores de serviço. Então, nós temos uma insegurança jurídica importante, mas temos questões tributárias muito importantes que vocês conhecem, não vou aqui repetir, e estamos trabalhando, temos conseguido avanços, como foi o caso dessa lei 11774, mas muito há que fazer e podemos fazer juntos. Além disso, para ter a presença no mercado internacional, nós temos uma diretoria de marketing e exportações muito ativa e que hoje desenvolve agressivamente um programa a partir desse programa com a Apex. Nós temos um escritório recentemente aberto nos Estados Unidos, vamos em Nova York, vamos ter em Chicago, em Londres, e estamos fazendo um trabalho bastante consistente nessa área. Da mesma forma, nós temos uma diretoria de convergência digital que trata das questões como TV digital, banda larga, infraestrutura de acesso e a convergência das mídias de uma forma geral. Bom, eu queria falar rapidamente sobre bom, está pulando o slide anterior, mas nós concluímos, está aqui, nós concluímos um programa da Brascom, um programa emergencial diante da crise. Os associados acharam que seria extremamente oportuno, e nós chegamos até mesmo a propor à Telebrasil que esse trabalho fosse feito em conjunto, um trabalho sobre a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, e que o Brasil deveria fazer imediatamente para ajudar a alavancagem da economia, sobretudo no momento de crise, embora essa seja uma questão em permanência. Nós fizemos, foi um primeiro trato à bola com esse estudo, foi contratada uma consultoria que foi a antiga Booz Allen, agora se chama Booz & Co., e esse trabalho, ele reúne uma série de recomendações que foi feito, não foi uma receita pronta, foi um trabalho construído com diversas órgãos do governo federal, com representantes, alguns deles estiveram aqui ou estarão aqui, pelo menos está anunciado no prospecto aqui do encontro, com representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Comunicações, Casa Civil, Ministério do Desenvolvimento, e o que fizemos foi tomar como ponto de partida experiências que estavam em desenvolvimento em outros países em relação à infraestrutura, de TIC, e esse trabalho terminou com um conjunto de recomendações em termos de banda larga, em termos do computador para todos. São programas, alguns deles já feitos pelo governo federal, nós estamos falando de intensificação, não está dando para ler aqui, mas são outras recomendações nessa área. Nós temos um estudo completo, eu trouxe aqui para entregar aos organizadores do evento, a Telebrasil. Foi, como eu disse, o primeiro
foi o pontapé inicial de um tema que nós achamos que é convergente da Brascom com a Telebrasil, e nós submetemos esse texto ao governo federal, estamos entregando a vocês, temos dialogado com vários setores, e o objetivo fundamental dele é preparar o Brasil para a infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação que o país requer, sobretudo com o rápido avanço da banda larga. Eu queria agradecer a presença nesse encontro e continuaremos no debate a discutir essas ideias. Obrigado. Agora tá. Obrigado, Edmundo. Eu acho que a apresentação não podia ser mais clara, e se nós nos referirmos à apresentação que foi feita agora no início da tarde, ou na parte da manhã ainda, pelo nosso companheiro Márcio Von de Almeida, quando ele se referia às análises de Portas sobre a estratégia de fatores, talvez TI pudesse ser um dos limitadores de uma estratégia bem-sucedida para o Brasil, no campo das telecomunicações, de todos os impactos que eles podem ter para o desenvolvimento da educação, da saúde e tudo isso, e que, portanto, o que o Edmundo acaba de nos mostrar é que não só o conhecimento de TI, a prática, não é um limitador, mas é sim, talvez, um dos trunfos com que o Brasil possa contar para o futuro, para ter um desenvolvimento talvez ainda mais acelerado do que vem tendo. Eu passaria, então, nesse momento, a palavra ao nosso companheiro ao lado, Cícero Aragon, representante do Congresso Brasileiro de Cinema. Por favor, Cícero. Bom, excelentíssimo senhor presidente da Telebrasil, Antônio Carlos Valente, presidente da mesa, Roberto Lima, deputado Paulo Lustosa, deputado Semeghini, senhor Eduardo Oliveira, Luiz Roberto Garcia, senhoras e senhores. Antes de iniciar, eu quero elogiar a iniciativa da diretoria da Telebrasil por trazer para esse importante evento, onde, sem dúvida alguma, é o evento mais importante da entidade, justamente problemas para serem enfrentados, problemas que são necessários serem enfrentados dentro das telecomunicações, para que a gente junto aqui possa estar discutindo aí alternativas para a solução desses problemas. E antes, ainda quero também, enfim, agradecer, através da pessoa do César Rômulo, aqui o convite para que o conteúdo audiovisual, para que o Congresso Brasileiro de Cinema possa aqui estar trazendo as suas reivindicações, as suas ideias e as suas propostas. Bom, vamos passar. Inicialmente, eu quero apresentar para os senhores o Congresso Brasileiro de Cinema. Ela é uma entidade que foi criada em 2000, é composta por mais de 54 entidades das mais variadas áreas da produção e da distribuição do audiovisual independente brasileiro. São várias entidades que englobam empresas, que englobam produtores, exibidores. Então, enfim, nós entendemos que o Congresso Brasileiro de Cinema, na verdade, é o grande guarda-chuva do conteúdo audiovisual independente brasileiro. Bom, inicialmente quero também, enfim, dar um panorama inicial sobre o que é e como é o mercado audiovisual independente brasileiro. Hoje, o cinema nacional faz mais de 100 longas-metragens por ano, além de outras centenas de curtas, médias, conteúdos para televisão. Por incrível que pareça, mais de 90% dos municípios brasileiros não possuem sala de cinema. E aí, mais adiante, a gente vai estar falando que essa é uma grande oportunidade, uma oportunidade de inclusão social, porque a grande maioria da população brasileira não tem acesso a esse tipo de entretenimento. Em 2008, foram investidos mais de 170 milhões de reais, através de recursos incentivados, na produção audiovisual brasileira. E mesmo assim, a maioria esmagadora desses conteúdos não encontra espaço para exibição na TV aberta ou fechada. Tenho certeza que os senhores não devem ter acesso à nova produção audiovisual brasileira dos últimos anos ou do último ano em quantidade suficiente, acima aí, talvez de 10 a 12 filmes, ou seja, 10 a 12% dessa produção. E o Brasil hoje conta apenas com um canal, que é o Canal Brasil,
que se dedica à exibição do conteúdo audiovisual independente brasileiro, digo um canal que tem base, um canal que tem uma cobertura significativa, e mesmo assim ele tem apenas 2,2 milhões de assinantes contra os mais de 6 milhões que a TV Assinatura hoje dispõe. E não é porque não existam empresas interessadas em fazer isso, nós temos aí, enfim, grupos fortes que tiveram seus canais, enfim, que tentaram distribuir seus canais e por algum tempo e desistiram dessas iniciativas justamente pelas dificuldades que as empresas brasileiras têm hoje de estar exibindo conteúdo audiovisual brasileiro, em especial conteúdo independente, e isso é uma das coisas que precisa ser enfrentada. A gente entende certamente que a parceria com as empresas de telecomunicação é uma solução muito importante nesse sentido. Também é importante a gente, como estamos conversando sobre a inclusão social, lembrar que 661 municípios brasileiros não possuem ao menos uma biblioteca pública. Então, mais uma vez, aí o papel das telecomunicações, mais uma vez o papel da banda larga, a informação e o conteúdo que pode ser levado para essas pessoas, que pode ser levadas para as cidades brasileiras. E outro fator importante, a própria população brasileira que financia esses 170 milhões de reais que nós falamos antes, também não tem acesso a esse conteúdo, ou seja, ela financia através dos impostos, já que a gente produz no Brasil, em sua maioria, sobre renúncias fiscais, e não tem acesso a esses conteúdos. E pior, senhores, temos aí as nossas lembranças, as nossas referências, são todas referências internacionais. Casualmente, na revista Gol dessa semana, desse mês, os senhores forem encontrar uma matéria que fala sobre a questão da volta às aulas. E filmes que lembram as voltas às aulas. Todos os 4 filmes presentes ali são cinematografias americanas, ou seja, o Brasil não tem acesso à sua história, não tem acesso à sua imagem, e, mais uma vez, os senhores são o caminho e a oportunidade para isso. Outra coisa ainda, através também dessa TV, justamente por essa falta de acesso, hoje o Brasil, os excluídos, na verdade, que não deixamos de todos sermos excluídos, de certa forma, do conteúdo e da informação, acabamos conhecendo muitas vezes muito mais as cidades internacionais, outros países, outras realidades e muito pouco do nosso país. Resultado, que é a conclusão dessa lâmina, exclusão social audiovisual. Bom, felizmente, nesse panorama, temos fatores positivos aí. O ensino descobriu já o audiovisual como forma eficiente enfim, de formação e distribuição de conteúdo. Claro que esse conteúdo é um conteúdo direcionado, um conteúdo específico, mas é um conteúdo que já funciona, quer dizer, a escola, a palestra feita pelo MEC aqui evidencia muito isso, quer dizer, já se entende o conteúdo audiovisual como ferramenta de informação. Todavia, precisamos dispor de entretenimento para essas pessoas, não só materiais técnicos, mas entretenimento para que, mais do que um conhecimento didático, se conheça mais da nossa história e do nosso imaginário. Dentro dessa questão, então, universalização e melhoria na qualidade da educação, vemos a produção independente ver justamente a parceria com as teles como um caminho para a solução da exposição do conteúdo audiovisual brasileiro e para a solução justamente dessa exclusão social e para a melhoria da educação. Entendemos que a educação não é justamente o que eu estava colocando antes, somente a educação técnica, mas a educação a nível do imaginário, a educação a nível da autoestima, enfim, a educação a nível de se conhecer mais esse país, o que ele faz, como ele pensa, os seus costumes, o que ele considera certo e o que ele considera errado. E nesse contexto, a interatividade passa a ser uma excelente ferramenta para isso. Por quê? Porque a partir de uma relação com as teles, a partir da questão da interatividade, a partir da escolha, por exemplo, de finais de conteúdo, quer dizer, a partir de onde se possa ter o feedback do usuário, a gente pode conhecer muito mais esse país. A gente pode conhecer muito mais o que as pessoas pensam. Ao ter um filme, por exemplo, um conteúdo audiovisual que é entretenimento, e esse entretenimento tem um final violento e tem um final, digamos, não violento, ao haver uma escolha por esses finais violentos, a gente pode conhecer um perfil e pode, através disso, estar trabalhando para melhorar a sociedade brasileira nesse sentido. E, principalmente, a questão de escolha. Eu acho que é importante que as pessoas tenham a opção de escolher o que querem ver e como querem ver. E a internet, a banda larga, passa a ser esse caminho. E eu tenho certeza, como os números já comprovam de pesquisas, que o conteúdo audiovisual é muito escolhido e é muito visto, na verdade. Com isso, a gente passa a ter também um crescimento intelectual, porque ao ter informação,
a conhecer seu próprio país, a conhecer sua própria realidade, as pessoas se sentem incluídas. E acesso a conteúdo a qualquer momento, através da banda larga, certamente se traduz em democracia e inclusão. Eu, na verdade, uso de uma paródia, na verdade, bastante antiga, que sempre se dizia, né, me digas com quem andas, que direi quem tu és. Né? Hoje em dia, certamente, na internet, né, me digas por onde navegas, que direi quem tu és. Ou, no caso do conteúdo audiovisual brasileiro, me digas o que assistes, o que vês, o que escolhes, que te direi quem tu és. Ainda na questão da parceria entre a produção independente e as teles, a questão da banda larga, uma oportunidade de inclusão social, justamente nessa linha que vimos colocando. Uma oportunidade de parceria de negócio, porque necessariamente temos responsabilidade social, necessariamente temos a responsabilidade de inclusão social, mas essa parceria pode fazer com que juntos descobramos aí formatos que sejam possíveis e que sejam viáveis. Eu não tenho dúvida, o Brasil é campeão, nós brasileiros somos campeões em inovar, quer dizer, várias inovações aí de sucesso estão por esse mundo afora, e eu tenho certeza que a hora que a produção independente sentar com as teles, certamente encontraremos opções de inclusão social aliadas a uma parceria de negócio que gere receita. E, por que não citar o que foi citado pela parte da manhã, a própria questão da Copa de 2014, que essa sim, como foi muito bem colocado, os jogos possuem grandes intervalos entre um jogo e outro, e esse pessoal todo vai precisar se distrair, vai precisar ter acesso a conteúdo, vai precisar ter acesso a programas de turismo, que certamente vão ser feitos através de ferramentas de interatividade, através de ferramentas com GPS, onde eu possa saber onde eu estou e possa ali estar acessando conteúdos ou vídeos de locais turísticos ao meu redor em cada cidade. Então, vocês imaginam quantas cidades, quantos locais, quantos conteúdos audiovisuais específicos de qualidade vão precisar ser feitos e quanto isso vai poder gerar de receita adicionada. Então, quero colocar também que, da mesma forma que o cliente percebe, é uma questão importante, sempre que eu tenho conversado com os senhores, eu tenho ouvido justamente uma relação muito receita direta, ou quanto essa receita, enfim, quanto o conteúdo brasileiro em relação ao conteúdo internacional pode gerar de receita. Eu acho que é importante que o conteúdo, que a produção independente e o conteúdo independente brasileiro seja percebido também com um valor agregado. Assim como se pensa em responsabilidade social, em responsabilidade ecológica, assim como somos percebidos pelos consumidores, as empresas que têm essas responsabilidades, certamente as empresas de telecomunicação que estiverem envolvidas no conteúdo audiovisual independente brasileiro, estiverem preocupadas com a nossa história, com a exibição da nossa história, com a formação de alunos, com a formação dos nossos cidadãos, através justamente, enfim, principalmente através da banda larga, certamente serão percebidos. E esses serão fatores concorrenciais que vão acabar contribuindo para uma melhoria e para um maior sucesso das suas empresas. Então, eu colocaria que isso é uma informação que vem da Comissão de Educação da Câmara, até a deputada Maria do Rosário coloca muito isso, que as pessoas hoje já conseguem, o cidadão brasileiro já consegue ter acesso, a grande maioria, à alimentação, a direitos básicos, mas ele não consegue ter acesso ao entretenimento, à cultura. E eles mesmos colocam que eles se sentem excluídos justamente por não terem acesso a um cinema, a um teatro, a uma biblioteca, ao conteúdo. E a banda larga vem justamente ao encontro dessa necessidade, ou seja, através da banda larga, através justamente dessa ferramenta, esses cidadãos que não têm sala de cinema, que não têm biblioteca, podem ter acesso ao conteúdo independente brasileiro, podem ter acesso às nossas histórias. Eu até diria que, como todos dizem, antigamente, adaptando um ditado, quer dizer, se estou na TV, se estou na internet, ou se estou, enfim, disponível na rede, eu existo. Já me encaminhando para o final. Como podemos fazer algumas parcerias? Tem algumas propostas aqui de como podemos nos aproximarmos mais. Então, uma delas seria um fundo, que poderia ser como um exemplo, disponibilizado pelas teles, onde poderíamos estar financiando conteúdos interativos, e esse fundo não significaria fundo perdido, poderia ser algum tipo de parceria com as empresas, justamente com direitos patrimoniais sobre esses conteúdos. A produção de conteúdos especiais, quer dizer, que fossem pensados e desenvolvidos com as teles. O financiamento de um sistema de controle de conteúdo de exibição, registro e direito autoral, que eu sei que hoje é uma coisa que preocupa muito os senhores. Sabemos que, mais do que exibir o conteúdo, a preocupação é o resultado o recolhimento de direito autoral desses conteúdos. Então,
precisamos financiar essa ferramenta, uma parceria com a Telebrasil, por exemplo, poderia ser justamente a gestora dessa situação. Outros possíveis pontos digamos, de convergência seria o incentivo e o apoio a novos players brasileiros. Eu citava isso no início. Tivemos aí players brasileiros que tentaram entrar na TV por assinatura tradicional e tiveram que, aliás, que não entraram, na verdade, tiveram que desistir das suas operações. Então, isso mostra que as telecoms, enfim, que as TEDs são um caminho para isso, são a via de acesso aos usuários. Entenderam também a produção independente, o conteúdo independente como parceiros. Ok. Enfim, nesse sentido todo, temos oportunidades. Eu colocaria aqui a PL 29, que é um assunto que continua aí nos envolvendo muita atenção. É uma grande oportunidade para aí descobrirmos de que formas podemos encontrar caminhos que são convergentes, de que forma podemos justamente encontrar modelos de negócio. O painel Telebrasil, que sem dúvida é esta oportunidade de estarmos aqui discutindo abertamente e francamente esses desafios, e a Copa de 2014. A produção independente certamente quer ser parceira, quer ser produção estratégica. Para encerrar, quero dizer que vamos sentar e negociar. A produção independente está à disposição. Nós já fizemos esse convite várias vezes. Já demos alguns passos, mas precisamos dar passos mais significativos. Então, certamente chegaremos... A administração do painel me perguntou o que eu iria falar aqui. Eu respondi que seria observação desses 50 anos de janela no setor de telecomunicações. Eu tenho certeza absoluta que todos aqui já estão, essa noite, vão sonhar com banda larga. Um dia inteirinho vendo falar em banda larga é algo extraordinário. Hoje, nós temos mais dúvidas, mais perguntas do que respostas. Vai prevalecer o wire ou o wireless? Essa é a grande questão. No sistema sem fio, teremos espectro de frequência para suportar o tráfego das grandes cidades? Essa é a grande pergunta. Como será hoje, com o advento do 3G, nós já temos problema. O Roberto está cheio de problema de entupimento. Cidades muito menores do que São Paulo têm problemas em determinado horário de entupimento com os seus computadores todos ligados. As agências continuarão leiloando e os operadores efetuando lances que nos custam muitos anos de operação. Haja visto o último leilão, nós, operadores, compramos frequências, pagamos preços que nós quisemos pagar, porque tinha o preço mínimo e aquele leilão entrou e foi, a Anatel bem que achou extraordinário o que estava acontecendo. O GSM 3G já nos parece coisa do passado. O LTE já está nos pressionando através dos fabricantes. E basta que uma operadora o lance, as demais correrão atrás, mesmo sem ter pago as contas do sistema anterior. Essa corrida pela tecnologia, nós não sabemos onde que vai parar, e tenho certeza que nós não temos ciência do que vai acontecer daqui dos 3, 5 anos para frente. O 4G, como será? Vai parar por aí? Tenho certeza que não. E o IMAX, em que pé está? Eu presencio, vejo que o IMAX ainda está muito tímido no Brasil, diferentemente do que acontece na Europa. As dúvidas nas linhas físicas de cobre não serão menores. Seu sucedâneo são os cabos ópticos? Tenho certeza que sim. Sua implantação é simples? Não muito. A tecnologia já é de domínio das operadoras? Sim, já temos tecnologia isso. O primeiro projeto piloto que visitamos em Orlando foi na década de 80.
decolou? Não sei. Talvez seus benefícios não tenham sido tão vantajosos como os desejados. Naquela década de 80, ainda não se falava em ADSL, e pelos fios de cobre, nós não teríamos capacidade de passar grandes quantidades de banda. Então, aqueles que apostaram adiantadamente, mas hoje nós já estamos com toda a nossa rede de cobre saturada, mesmo os tipos de ADSL mais avançados já deixam a desejar. Mas como a tecnologia não para, nós não podemos jurar que ela já bateu no limite, que ela está já bateu no teto. Tenho certeza absoluta que muita gente está pensando aí o que fazer, porque a quantidade de cobre existente no mundo enterrado nas linhas telefônicas é uma enormidade. Dos 50 milhões de telefones fixos, teremos que fazer uma nova planta ótica? Ou iremos selecionar por áreas de padrão aquisitivo, voltando a ser elitista? A beleza do celular é que ele democratizou as telecomunicações. Vejo os senhores que continuamos com as perguntas, mais perguntas do que resposta. Será que nós vamos ter que cabear os bairros a atender uma população elitista para depois universalizar o serviço? Não temos condições de fazê-lo totalmente. Isso é demasiadamente sabido. Abordaremos agora o nosso tema principal, o Projeto Nacional de Banda Larga. Como é nossa intenção, no fim desse painel, emitiremos recomendações, submetendo a esse plenário o que alcanço ver. Aulas dos fundamentos de informática em todos os níveis, a fim de que nossos jovens tenham noção das funções de informática. Damos como exemplo o Teorema de Pitágoras. Aqueles que aprenderam a deduzi-lo nunca o esqueceram. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que nós precisamos, dentro de um projeto de informática, começar lá na base, lá no primário, assim como os nossos filhos, nós aprendemos o beabá, nós precisamos de começar na cartilha, lá para as nossas crianças, sabendo o que é informática, qual é o papel de um computador. Meus netos, já com 5 anos de idade, com 4, 5 anos de idade, eles já sabiam que teclando, apertando uma determinada tecla, acendia o computador, determinando outra tecla, ele fazia aparecer um programa. Será que nós vamos criar uma geração de apertadores de botão? Tenho certeza absoluta que isso acontece hoje. Eu não tenho vergonha de confessar aos senhores que eu sou um apertador de botão. De vez em quando eu esqueço e tenho que telefonar para o meu suporte para saber qual é a tecla que eu aperto para entrar naquele programa. Por quê? Me faltou, lá na origem, um conhecimento de como funciona um computador. Então, nós temos que começar lá embaixo, na base, no beabá, e subindo progressivamente para que nós tenhamos uma geração que saiba o que está fazendo. Agora, isso não é só para as crianças. As pessoas mais velhas, e não só as mais velhas, têm dificuldade também de fazer isso. Uma sociedade que eu participo aqui em São Paulo, de empresários, 50% dos empresários, uma enquete que nós fizemos há uns 2 anos atrás, a secretária imprime seus e-mails e põe na sua mesa. Eles não abrem o computador, recebe o e-mail e despacha no e-mail para a secretária mandar. Eu fiquei muito satisfeito de ver o nosso secretário da Educação, o Carlos Eduardo, falar da alfabetização digital
Eu acredito que a alfabetização digital é isso que eu acabei a falar aqui agora. Nós temos que fazer esse aprendizado. E, mais ainda, quando ele diz um computador por cada aluno. Não é um sonho. Portugal, só para citar, já tem esse programa de um computador por cada aluno na escola. Dinheiro para isso existe, é só aplicar o que nós temos, aí através de diversos programas, inclusive do FUST, e partir para essa nova perspectiva que nós temos pela frente. Eu vejo na Febratel, no Cine Telebrasil, na Telebrasil, uma oportunidade extraordinária. E esse painel de hoje, é engraçado que a gente entra e pensa que nós somos donos da verdade, que ninguém mais está fazendo mais nada. A quantidade de informações que nós recebemos hoje, que nos trouxeram de diversos a parte do governo, olha, nos deixou extremamente felizes. Então, nós estamos extremamente responsáveis pela condução, fazer chegar no destino as informações, ou seja, a banda larga. Nós temos observado que em diversas escolas do interior, o computador fica trancado numa sala, ninguém pode mexer porque a professora, a reitora não sabe como faz aquilo, e um menino pilantra, daqueles dos mais safo possível, abre aquele computador e dá um show em cima da diretora ou da professora, e ela não quer ficar por baixo daquilo. Então, ela prefere trancar o computador dentro de uma sala que a gente está cansado de ver e ficar aqui lá e vai ficando obsoleto, porque o grau de obsolescência é muito grande. Então, esse aprendizado de como usar o computador tem que começar com as professoras, com as diretoras. Talvez tenha que começar com a diretora, porque se a diretora não souber usar, ela vai bloquear as professoras, e as professoras, não sabendo usar, vai bloquear os alunos. Essa é a grande, a grande luta que nós temos para os próximos anos. Muito obrigado e sejam todos felizes. Muito obrigado, doutor Luiz Alberto Garcia, que nos coloca muito propriamente a questão da nossa capacidade industrial. E se nós voltarmos no tempo, não precisamos ir muito longe, há 10 anos atrás o Brasil ainda era um país para poucos, né? Poucos andavam de carro, poucos andavam de avião, poucos tinham acesso a telefone, poucos tinham acesso à cultura, à educação. Hoje nós estamos num setor que conseguiu criar uma penetração de 160 e tal milhões de acessos, e que somado aos outros tantos, com banda larga, com fixo, nós temos mais acesso do que a população. E realmente é muito importante, apropriado e oportuno que se pense na questão da capacidade industrial, ainda mais quando a gente sabe que nos próximos 4 anos, até a Copa do Mundo, o consumo deverá crescer brutalmente, principalmente em banda larga, e que lá nós poderemos ter um pico de demanda, e talvez outro em 2016, porque provavelmente as Olimpíadas também serão no Rio de Janeiro. E a demanda não atendida no Brasil do passado se resolvia com um ajuste de demanda que muitas vezes se faz por aumento de preço, que é a forma mais cruel que se tem de resolver um problema de demanda, porque afasta do consumo de cultura, de educação, de saúde, por que não dizer de entretenimento e diversão, milhões e milhões de cidadãos que teriam direito se realmente a sociedade se preparasse para dar tudo aquilo que tem que ser dado. Portanto, a questão que o senhor coloca muito bem, se vai faltar espectro ou não, se nós teremos tecnologia absorvida no Brasil e por isso talvez a desoneração do investimento seja uma das ideias interessantes para que isso possa ser acelerado, né? Então, realmente a questão é muito profunda, ela tem que ser bem colocada para que a gente possa suprir essa população que precisa com a infraestrutura necessária e há um custo de investimento que seja compatível com o que se faz nos outros países. Portanto, muito obrigado, doutor Luiz Alberto, é sempre uma oportunidade muito grande de aprender ao ouvi-lo.
E eu gostaria, então, nesse momento, de passar a palavra ao deputado Júlio Semeghini, nosso amigo, que, então, vai fazer as suas considerações. Bem, obrigado. Quero aqui agradecer ao Roberto, em nome dele, toda a Tele Brasil, e parabenizar pelo evento, né, pelo painel, acima de tudo, pelo ambiente que está construído aqui. A tranquilidade de todos poderem participar, colocar seus pontos de vista, fazer suas reivindicações e suas críticas. E parabenizar pelo painel de defesa do consumidor também, que aqui foi colocado. Eu quero, até um prazer falar depois do Luiz Alberto Garcia, pela referência que tem e pela colocação e provocação que ele nos faz. E dizer que realmente, Luiz Alberto, eu acho que as colocações que o senhor faz é mais no sentido de provocação, porque cabe a nós, a vocês, empresários, a nós, deputados, parlamentares, aqui, representantes do Senado, da Câmara, os senadores não estão, mas estão os técnicos que acompanham o dia a dia da comissão, a imprensa, todos, tentarmos construir essa infraestrutura de que nós estamos falando de tecnologia da informação e comunicação. Talvez seja esse o primeiro painel para valer que eu vejo aqui integrado a todo o pessoal de telecomunicações, seja de serviços, fabricantes de equipamentos, o pessoal de TI, está aqui a Brascom, o Edmundo representando muito bem o Gil, o trabalho brilhante que tem sido feito para exportar software e serviço no Brasil, está aqui representantes do governo, federal, teve ontem o estadual. Esse é o ambiente correto realmente para a gente tomar as decisões e fazer uma reflexão que eu gostaria de colocar no final. Primeiro, eu acho, Luiz Alberto, que quando o senhor coloca se vai ser o ar, o ALES, como é que nós vamos fazer as tecnologias, o que vai sobreviver, são respostas difíceis. O que nos cabe, na verdade, é permitir que o Brasil construam essas redes, essa infraestrutura, para que possa se aplicar onde for mais adequado. Agora está aí a frequência do 450 MHz para poder ser colocado na periferia, ou ser colocado principalmente como preferência no mundo rural, nas escolas, não só as escolas, mas as comunidades rurais. Eu acho que está sendo discutido se o IMAX será ou não, ou se será, na verdade, o LTE, como é que será sobre os problemas da terceira geração. Tudo isso nós vamos aprender, o mundo todo está aprendendo. O que nós temos a obrigação de fazer é tomarmos a decisão na velocidade necessária com que avançam essas tecnologias, articularmos a sociedade para fazer com que a gente possa ter regras claras, que a gente possa trazer os investimentos de fora do Brasil, inclusive, estimular os investimentos brasileiros, das empresas nacionais que queiram realmente se organizar e participar para valer nisso tudo. E com uma abrangência bastante grande. Nós não podemos só discutir o serviço. Isso é uma grande ilusão. Nós estamos criando um déficit enorme no Brasil, que falta realmente resolver na compra que tem de equipamentos e de hardware, de componentes eletrônicos, do que nós vamos falar. Hoje já é o maior déficit acima de petróleo, de qualquer outra coisa que nós estamos falando. Então nós vamos pensar nessa indústria como um todo. E para isso, eu queria só fazer algumas colocações rápidas. Primeiro, hoje nós vivemos um momento delicado. Estávamos discutindo de manhã se, na verdade, a banda larga é ou não é um serviço de valor adicionado. Quando a gente fala do acesso à banda larga, que são os provedores, é um serviço adicionado, os provedores de conteúdo. Quando a gente fala na infraestrutura, não. Mas não quer dizer que não seja, que então tem que se cobrar o ICMS, que então nós vamos poder cobrar o acesso da banda larga, o ICMS que se cobra de telecomunicações, que chega a 42%, como foi colocado. Não. Nós temos que articular esse acordo com os governos estaduais. Quer dizer, o que eles sempre dizem para justificar a alta taxa de imposto que nós pagamos na telecomunicações é porque são dos poucos impostos significativos para a arrecadação estadual. E hoje foi mostrado aqui em torno de 12%. Tem estado que chega a 15%, 20%, 30%, na verdade, a contribuição de telecomunicações. Mas nós não podemos permitir que agora, então, já automaticamente comece a cobrar um serviço que é imprescindível para o desenvolvimento, para a inclusão social, para o direito de se conectar, de se viver, se relacionando com as outras comunidades, com o mesmo imposto como que se construiu já de uma forma totalmente errada, e nós assistimos de maneira pacífica, sem nos mobilizarmos suficientemente, esses impostos. É muito importante
que a gente discuta para valer aqui os impostos sobre os serviços de telecomunicação, no caso da banda larga, faça-se um acordo, se tiver que ser ICMS, que seja na menor alíquota possível, como é feito com software. O software hoje é cobrado ICMS, não deveria ser ISS, por causa da lei que agora foi resolvido, mas até recentemente, num grande acordo do CONFAS, cobrava-se 5%. Por quê? Houve um acordo para poder permitir o desenvolvimento de software no Brasil. Nós temos que construir um acordo similar a esse para permitirmos esse projeto de banda larga que nós estamos discutindo aqui hoje. Nós temos que tomar atitude como está se falando. O Roberto colocou também claramente a desoneração de investimento. Claro, nós temos desoneração de investimento feito em longa escala para setores. Agora, se a banda larga é tão importante para o desenvolvimento, como foi dito aqui, muito fortemente até pelo ministro Daniel Vargas e por todos, nós temos então que articular que também se faça a desoneração para que se complete os investimentos necessários para essa área. Então temos que discutir os impostos de uma maneira bem larga. Da mesma maneira o FUST. Aí começa o questionamento que eu tenho. Nós estamos nos mobilizando. A gente tem no Brasil uma grande articulação, mas é necessário ainda um desperdício muito grande de energia para que a gente realize esses projetos que nós estamos colocando aqui. Eu vi o Edmundo comemorando agora aqui pouco a regulamentação de um decreto que vai desonerar em 20% a mão de obra para exportação de software e serviço. Mas eu acompanhei de perto e participei dessa luta. Quantas reuniões e quantas vezes teve que ser aprovada essa lei na Câmara e no Senado para que pudesse ser sancionada finalmente e que pudesse ser regulamentada. São 3 anos quase de luta. Depois de 10 anos de luta, 3 anos de aprovação da parte final de uma lei. A mesma coisa nós estamos falando do FUST. Nós estamos há quantos painéis da Telebrasil discutindo o FUST? Tem aqui um projeto, eu quero parabenizar, o projeto é brilhante, a pessoa que o conduz, Carlos Belchoviski, é uma pessoa maravilhosa, o presidente Lula e o ministro Haddad escolheram muito bem para conduzir esse projeto, o João de Deus colocou com uma capacidade enorme aqui a importância que o setor tem dado para poder abranger. Isso é muito bom, isso é perfeito, na verdade, mas nós estamos discutindo aqui o projeto para dar o direito, por exemplo, também que foi apresentado para as comunidades rurais, e de como é que nós vamos viabilizar. Ora, foi criado o FUST com esse objetivo. O FUST foi criado exatamente com a universalização do serviço de telecomunicações. Se nós estamos oferecendo esse serviço gratuitamente quem mora nas áreas urbanas, nós temos a obrigação de direitos iguais àqueles que moram no campo. E esse dinheiro está aí no FUST parado há mais de 7 anos, 10 anos quase, na verdade. E nós temos que começar a implementá-los. O projeto de lei está nessa mesa o deputado Paulo Lustosa, que fez a última versão na Câmara dos Deputados, que permite essas parcerias com os municípios, com os estados, para que possam ser realizados. Então nós temos que começar, na verdade, na prática, implementar essas coisas. Então eu acho que esses desafios que nós temos, que estão aqui hoje, me parecem maduros o suficiente para que a gente possa ou integrar, agrupar tudo isso a um grande projeto de banda larga no Brasil, mobilizar que seja da forma que for, articular, mas as decisões têm que vir mais rápidas. Nós estamos aqui discutindo o PL 29. Nós não podemos imaginar um projeto de banda larga no Brasil feito só a nível de incentivo. Nós temos que ter uma lei clara, transparente, que traga investimentos, que permita definitivamente as empresas de telecomunicações investirem no cabo para poder prestar esse tipo de serviço. Nós temos que ter regras claras de investimento para valer. O Brasil é muito grande. Não vai se fazer só isso com FUST, não. Nós temos que fazer isso com capacidade, com concorrência, com investimento da iniciativa privada. E aonde faltar, a gente ter um incentivo e utilizar os recursos do FUST. Agora, nós não podemos estar discutindo o PL 29 já há 4 anos, na verdade, e não conseguimos avançar e concluir no Brasil. Então, eu acho que esse painel ele é muito oportuno. A gente tem que pensar grande do tamanho do Brasil, tem que entender que o projeto de banda larga tem que abranger tudo isso, tem que tomar iniciativas claras para que essas coisas possam ser concluídas e o Brasil realmente tenha o projeto de banda larga que merece e precisa, e está aí, está pronto para a gente ter. Eu não consigo entender. Estou vendo o César Alvarez, grande amigo, quem respeito demais, tem contribuído muito para o avanço. Nós também não podemos deixar, vou encerrar em 2 minutos, nós não podemos esquecer o projeto de equipamentos. Porque está se dizendo qual das tecnologias de infraestrutura o Luiz Alberto colocou aqui. Mas quais equipamentos?
Que tipo de computadores nós estamos imaginando para daqui 2, 5, 10 anos? Que tipo de dispositivo nós vamos estar imaginando? Telefone celular ou um que, na verdade, já é televisão, já está integrado, é computador e a gente pode facilmente estar acessando grandes bancos de dados ou processadores que a gente pode mandar o nosso software, processar de maneira totalmente descentralizada, não estar na nossa máquina. Então, nós temos que rever também a lei de informática. Está aqui o deputado Bilac Pinto, que está preparando um grande seminário para outubro, para a gente discutir realmente uma revisão da lei de informática, para que o Brasil possa atualizar e dar mais agilidade para que a gente possa discutir melhor de que maneira esses produtos cheguem, mantendo a capacidade de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, oportunidade de fabricação, mas, acima de tudo, o acesso que esses equipamentos cheguem ao povo brasileiro num custo adequado. Então, eu quero dizer o seguinte, o Brasil está discutindo com profundidade, tem uma série de iniciativas em paralelo, é muito oportuno a esse painel que está falando. Eu espero que a gente realmente agregue num grande projeto e tome as decisões com a profundidade que o Brasil merece e precisa para que possa ter grande fábrica de hardwares no Brasil, grande capacidade de produzir e exportar o software, inclusive para o nosso mercado de software, e uma grande rede com qualidade de serviço, com custos competitivos e justo para o Brasil e, acima de tudo, com a universalização que o Brasil merece. Parabéns à Telebrasil. Eu espero que a gente, cada um de nós, discutamos isso, deixando um pouco mais de lado a vida só dos nossos negócios e pensando na oportunidade que o Brasil tem e merece. Muito obrigado aos senhores. Muito obrigado, Júlio, como sempre, muito claro e brilhante, abrangente. E então, eu gostaria agora de passar a palavra ao nosso amigo deputado Paulo Lustosa. Eu primeiro queria me desculpar, acho que eu não li direito o meu job. Sabia que eu tinha que voltar para essa mesa, então perdão pelo atraso. Gente, é muita coisa, são muitas emoções. Porque, olha só, né, a gente está falando dessa discussão de banda larga, nós ouvimos o Cícero falando sobre a questão do conteúdo, né, a discussão sobre a questão da mão de obra, a nossa força de trabalho, até tem também a questão do teletrabalho, que eu acho que está a merecer uma regulamentação. Há um crescimento evidente dessa alternativa de serviço, né, o serviço remoto, e que a legislação trabalhista hoje não entende muito bem como é que é o funcionamento. Não foi feito pensando para esse mundo de teletrabalho, eu acho que é uma questão. Olha, nós falamos aqui de banda larga e indústria, tanto indústria de serviços como indústria de equipamentos. Banda larga e conteúdo, banda larga e educação, banda larga e serviços públicos em geral, banda larga e força de trabalho. Tem uma questão que aí transcende a questão exclusivamente falar de banda larga, mas quando a gente está falando da ideia da comunicação e do papel que ela pode desenvolver, que ela pode ter no desenvolvimento nacional, é que assim, a gente vive a gente negocia num ambiente de tensão, não tensão entre nós, mas tensão entre as escolhas que a gente tem que fazer. É lógico, nenhum de nós aqui vai desconhecer a importância e a necessidade que um plano nacional de comunicação, de convergência de mídia, de banda larga, contribua para valorizar e promover a cultura nacional, a arte nacional, a produção nacional de conteúdos, audiovisual, softwares, a produção de inteligência, a aplicação da inteligência nacional. É verdade. Mas isso gera custo. Isso gera uma estratégia diferenciada, talvez às vezes um pouco mais cara. Não fosse, o caminho natural já teria sido seguido pelo mercado. Ninguém vai discutir ou ninguém vai contestar em isolado
que todas as empresas que estão aqui, todos os empresários, todos nós que estamos aqui, entendemos que o serviço que nós prestamos precisa respeitar os direitos do consumidor, precisa valorizar a liberdade de escolha do consumidor, precisa tratar bem o nosso consumidor. Mas isso importa custos, importa que às vezes são contraditórios com o nosso interesse de disseminar um determinado conteúdo, de favorecer uma determinada tecnologia. Né? Ninguém discute aqui que o que vai sair dessa política de banda larga precisa promover a concorrência, precisa estimular a competição, porque é assim que a gente consegue qualidade, inovação, preços mais justos. Mas esse mesmo modelo precisa ser um modelo que seja atraente para o investidor, que garanta retorno do capital investido, que lhe dê uma segurança do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de funcionamento do mercado, que ele saiba, com uma indústria de capital intensivo como é a de telecomunicação, com a maturação dos negócios e rentabilidade, que exigem fluxo de caixa de muito longo prazo, que ele saiba que durante aquele período do fluxo de caixa, aquelas regras vão ser jogadas e vão ser mantidas. Então, ele pode fazer o investimento e pode retornar. Como a gente também sabe e acredita, e ninguém diverge, já que está aqui no painel, que a banda larga pode ser usada para diminuir distâncias sociais, para promover a inclusão, para reduzir a brecha digital existente. Mas isso tem que ser pago, isso tem custo. Então, quando a gente olha para esse cenário, é claro que isoladamente, cada uma das posições aqui defendidas são mais do que justas. A defesa que foi feita da questão do consumidor, a defesa agora feita da necessidade de promover a produção de conteúdo, a cultura nacional, a necessidade que o Júlio bem mencionou de que a nossa indústria de equipamento, a nossa indústria de software, se aproveite desse processo para também ela se alavancar, tudo isso, cada um desses objetivos são objetivos válidos e importantes para uma estratégia nacional de desenvolvimento. Qual é o desafio que vocês estão se colocando, e que eu acho que aí eu me somo ao Júlio ao cumprimentar a todos que aqui estão se colocando ao promover um debate dessa natureza? É exatamente buscar esse ponto de equilíbrio. Quer dizer, qual é a estratégia que vai otimizar negócios rentáveis, que diminua a desigualdade social, que promova a cultura brasileira, que estimule a geração de mão de obra, que nos torne mais competitivo internacionalmente? Qual é esse modelo que nós vamos construir a partir dessa tecnologia, no caso da banda larga, para viabilizar tudo isso? Eu acho que é esse convite à reflexão que esse evento traz, e que aí as várias manifestações, que a Telebrasil fez o seu estudo, que o Minicom está fazendo um plano nacional, que a Secretaria de Assuntos Estratégicos está fazendo um pensamento estratégico sobre isso. Isso é um convite para a gente tentar construir esse equilíbrio. Fica muito mais fácil, ficará muito mais fácil para, a partir desse desenho de equilíbrio, a gente discutir uma nova lei para telecomunicações, se for o caso, discutir uma nova política de aplicação do FUST ou uma nova política tributária para o setor, se a gente conseguir entender qual é esse balanço, esse equilíbrio que a gente quer construir. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e cumprimento o setor pela coragem de fazer essa discussão, porque não é uma discussão trivial de como é que a gente garante estabilidade para a gente ganhar dinheiro. Isso é parte da discussão que nós temos que enfrentar. Mas a discussão que vocês propuseram hoje, nesses vários painéis, transcende isso e vai para como é que a gente ganha dinheiro e diminui a desigualdade social, ganha dinheiro e promove cultura nacional, ganha dinheiro e gera emprego, ganha dinheiro, promove a indústria nacional, ganha dinheiro e desenvolve o país. Eu parabenizo a todos por essa iniciativa corajosa. Obrigado.
Deputado Paulo Stosa, muito obrigado. E as questões colocadas, algumas delas já tinham sido colocadas na sua fala. Boa noite, boa tarde. Inicialmente, eu quero agradecer ao convite. Valente, César Rômulo, você sabe que eu também me esforcei para ser convidado. E me esforcei porque nós temos tido um conjunto de diálogos bilaterais, monotemáticos, bitemáticos, e eu creio que está no momento de fazer uma discussão ampla, abrangente, e que possamos pactuar mais além do curto prazo. Por isso, redigi o que eu vou falar, não vou desperdiçar a palavra, não ter aquela palavra precisa, não quero ter a menor margem de ser mal entendido, sem PowerPoint, no velho estilo, escrito e documentado. Nesse sentido, me permito começar com um clássico já chavão, crise e oportunidade. É verdade, pode ser um chavão, mas é preciso reconhecer que esse Brasil entrou na crise com sólidos fundamentos, entrou bem depois dos demais países do mundo e tem tudo para sair antes. Mas não sairá sozinho, depende também do nosso trabalho. Mas mais do que sair antes, sair melhor posicionado num conjunto de disputas de posicionamento de Brasil, de empresas, de cidadania, de políticas públicas. O ano passado, a crise nos pegou num patamar do voo subindo. No terceiro trimestre, projetávamos 6,8% de crescimento do PIB. Um PIB realmente que, anualizado, projetava isso. E só para dar um exemplo da crise, venda de computador, aquele tema que eu estou acompanhando diariamente. O quarto trimestre de 2008, comparado com o quarto trimestre de 2007, teve uma queda de 47% na venda. E mesmo assim, ficou em 11 milhões 300, 11 milhões e 500, não atingindo os 12 milhões e 300, projeção original da BINE IDC. O PAC. Creio que o PAC consegue ordenar um conjunto de economia e as medidas anticíclicas tomadas pelo governo encontraram e têm alguns elementos que aqui devem ser repassados. Minha Casa Minha Vida são mais de 28 bilhões de subsídios e 600 bilhões de investimentos diretos. Fizemos a manutenção dos programas sociais. Só a modificação do valor do Bolsa Família foram 12 bilhões de reais direto no mercado. 100 bilhões do Tesouro para o BNDES. Desonerações dos mais diversos itens para diferentes produtos, alimentando diferentes cadeias. Modificações de depósitos compulsórios, ou seja, entramos forte com políticas céleres e ousadas anticíclicas. E nesse sentido, é preciso reconhecer o PAC, que possui uma atuação centrada em investimento em infraestruturas tradicionais, resgatando uma dívida do passado com o cidadão e com o empresário do presente, nos mostra que se houver um PAC 2, seja quem for o presidente desta República ou a presidenta desta República, é um PAC que deve ter do nosso presente para o futuro. Deve ter o foco no conhecimento, na inovação e na educação. E a infraestrutura que suporta a inovação, a educação e o conhecimento são as modernas tecnologias de informação e comunicação. A importância de se estabelecer, dentro dos desafios do milênio, as medidas rumo à sociedade do conhecimento foi discutido em Genebra e em Tunis. A sociedade da informação, centrada na integração dos indivíduos e orientada para o desenvolvimento em que todos possam criar, consultar, compartilhar informação e conhecimento. Nesse sentido, nossa política de inclusão digital busca que cidadãos e instituições disponham de meios de capacitação para acessar, utilizar, produzir e distribuir informação e conhecimento, e de forma crítica, com a capacidade de dialogar, renovar e continuar produzindo conhecimento em cima do conhecimento, sem reinventar a roda, mas sendo sempre originais e criativos. Nesse sentido, as modernas tecnologias de telecomunicação e comunicação são instrumentos para a cidadania, para o desenvolvimento social e não podem ser vistos como fins em si mesmas. Da mesma forma, a banda larga, o objeto desse encontro, não é algo buscado em si mesmo, mas meio importante e necessário de efetivação de direito dos cidadãos da era digital. Que lacunas temos a superar? E aqui me desculpe a redundância de dados que vocês aqui
coligem, montam, conhecem, eu leio e reproduzo quase mecanicamente. Obrigado, Telebrasil, Teleco. Agora posso falar da Brascom também, que eu pensei que estava embargado, mas já que o Edmundo falou dele, também tem muitos dados da Brascom aqui. Vamos dar uma olhada na nossa banda larga. É para poucos, é concentrada, é lenta e é cara. Vejam, de 24% dos 55 milhões de domicílios brasileiros, apenas 24 têm computador, mas 17 apenas têm banda larga, 2/3 desses 24%. Não, digo, tem acesso à internet. Banda larga, 1/3 disso. E qual banda larga? 256? 124? Alguma coisa acima do clássico da telefonia fixa definida pela Anatel. Esta banda larga que nós queremos, devemos nos preparar? Alguns dados da penetração. Brasil 5,3. Mesmo na América Latina, Chile 8,5, Argentina 6,4. No BRIC, é claro que tem a Rússia com 2 e a Índia com 0,3. Mas a China já está em 6,4. Enquanto o Canadá 28 e a Itália, um dos mais atrasados da antiga Europa dos 15, 18,93. E a concentração? 40% está em São Paulo. Mais 40% está no Sul-Sudeste. 80% da nossa taxa de 5,3 está no Sul-Sudeste. O Nordeste não tem mais que 5,8. É essa desigualdade que também tem que ser objeto de uma política pública concertada. E a velocidade? Em Manaus, R$ 119 para 200K. Enquanto São Paulo é 2 mega pelo mesmo valor de R$ 119. O preço médio, né, dos R$ 50 pela assinatura de algo como 512, era 512 na velha estatística probabilística, mas vá usar e vamos ver a qualidade desta banda larga assim vendida. Vamos continuar discutindo 128 no mundo dos novos aplicativos, do Peer, né, da Web 2, vamos discutir de forma pouco ousada, falar em 1 mega, 2 mega, vamos no mínimo pensar em giga. Não sei se o desafio é muito grande, vamos pensar em giga. Evidentemente, podemos aí ter combinação de redes de distintas velocidades para diferentes aplicativos. Por que não? 44% das conexões domiciliares são inferiores, têm capacidade inferior a 256. 78% das conexões das empresas estão abaixo de 2 mega. Com qual aplicativo? Mal e mal vai baixar um jornal, vai ler um jornal de texto. Se tiver muita imagem, já começa a ficar lento. E a banda larga, como eu já disse, é muito cara. É claro que mesmo fazendo as ponderações e as relativizações dos critérios da UIT, né, na cesta geral de índices aí, de preços de equipamento de telecomunicação em 150 países, o nosso está em 91. Né? Então, nosso desafio é prestação de serviço de conexão em banda larga, independente da localização geográfica, com preços acessíveis, qualidade satisfatória, garantindo a viabilidade econômica e financeira às prestadoras e a remuneração adequada dos fatores empregados. Não é necessariamente a universalização da velha LGT, mas é preciso garantir a massificação dos serviços. Incorporemos definitivamente o conceito da massificação. Mas apoiar a oferta é suficiente? Não cremos. É preciso organizar e apoiar também a demanda por serviços. E essa não é uma tarefa apenas do governo ou dos governos. Esta também é a tarefa desse coletivo que aqui está. Um país como o nosso, com nossas desigualdades sociais, geográficas, demográficas, exige um trabalho articulado, envolvendo todos os atores públicos e privados, sem exceção. Como dizia Tarso Genro, mas também César Rômulo, é preciso uma grande concertação. Ainda que essa palavrinha, na sua origem espanhola, muitas vezes a gente reage um pouco ao senso dela, mas é isso. É preciso dialogar, sentar e produzir consensos, propostas e ação. O momento é único. O país já cresceu bem e continua crescendo. A dita classe C, acima de 3 a 5 salários mínimos, já é 51% da população. Cresceu 10% em 4 anos. E ela compra. E o computador ainda é seu objeto de desejo. E ela mais que compra. Ela não tem preconceito em novos aplicativos. Veja a matéria do anteontem, o quanto o e-commerce está crescendo com esse setor que está tendo seu primeiro computador e ainda uma banda larga, cara, desigual e lenta, mas que ainda quer novos e mais aplicativos. Logo, o momento para a banda larga é único. Há um aumento em grande escala dos usos em políticas governamentais, na telemedicina, em transparência, em gestão administrativa e a vontade do cidadão brasileiro em ter esse equipamento. Mas de qual patamar partimos?
Quais são nossos ativos que podemos, então, dispor para projetar um crescimento acelerado, de qualidade e combinada? Listo alguns. Alguns são 15, mas seria muito rápido. Só para ter uma ideia do cenário, porque nenhum desses instrumentos está acabado e pode deixar de ser pensado como ainda pode ser desenvolvido. O computador para todos, por exemplo. Está agora no computador para professor. Vamos ter alguma conexão específica para esse professor que vai comprar um computador por correio para não ter o preço do varejo e que é um sólido disseminador e um cidadão que deve ser privilegiado no mundo do conhecimento ou não? O Proinfo, que é aqui que o nosso querido Carlinhos já mostrou o que significa agora o desafio da escola rural, integrando esse 15% de 45 milhões de estudantes das redes públicas que ainda não está chegando à banda larga ou muito cara e com dificuldade. O UCA, um computador por aluno, do sonhador Negroponte, não deu certo nos termos dele? Deu sim. Eu não creio que a Intel estaria desenvolvendo seu classmate, esses netbooks proliferando, porque há sim uma visão deste equipamento no conceito 1 por 1 em cada escola. O exemplo de Piraí, em 2 anos, o índice do IDEB passou de 2,4 para 4,2, a evasão de 20 para menos de 1%. Professores no Rio Grande do Sul adiando a aposentadoria para viver essa experiência única que é totalmente diversa da velha aulinha de informática na sala, muitas vezes fechada. Essa experiência inovadora que agora, então, desobstruída, desembargada pelo TCU, completa essa licitação para 300 escolas em todo o Brasil, distribuídas em todo o território brasileiro, urbanas e rurais, municipais e estaduais. Vamos fazer uma conexão especial para essas escolas, poderem ter um sinal e levar esse equipamento para casa? Ou como no Uruguai, que está chegando a 100% dos seus 300 mil alunos, e que no final de semana há uma novidade na cidade do interior do Uruguai. É ir para a praça, tomar mate e brincar com o computador, porque ali tem sinal. E a família inteira vem. Quimera? É preciso sonhar, por que não? As trocas que fizemos, e acho que lembra quando começamos a discutir numa pequena suíte, quase escondido, lá em Salvador, né? A troca dos velhos PSDT por backhall. Ainda que é preciso equacionar a questão regulatória do acesso a essa infraestrutura de outros prestadores. Nós teremos até o final do ano que vem 100% das cidades brasileiras conectadas. Se pegarmos a primeira fase do leilão dos 3Gs, também é 2010, no mínimo a segunda geração de celulares e móveis, em 100% das cidades brasileiras. Isso é um ativo incomensurável. Qual é o país que tem conexão por cabo, por fio, por sinal, e no móvel, e no fixa, em 100% de suas cidades até o final de 2010. O programa GESAC, desenvolvido pelo Ministério das Comunicações, foram 12 mil novos pontos licitados em 2008 e mais de 5.500 kits distribuídos, no mínimo um para cada prefeitura. E sabe o que algumas vezes acontece? O prefeito está pegando o computador do telecentro e levando para sua capacidade gerencial administrativa. É preciso um programa de modernização, de gerenciamento e de modernização da gestão pública. É preciso organizar, fomentar a demanda. E os telecentros? 4, 5% da conexão, pouco, de banda larga no Brasil se dá por telecentros. São 5.100, 5.700. Estamos lançando um edital nos próximos 15 dias de mais 3 mil telecentros. Equipamento, servidor, conexão e, principalmente, monitor remunerado, suportado por 5 redes, 4 de conteúdo e uma operacional e regional. Qual será a qualidade e a capacidade da conexão desses novos 3 mil telecentros? E os 5 mil anteriores que nós vamos capacitar também 100%, renovar equipamento em 10% e ter conexão em cerca de 40%? O Ministério das Comunicações, de novo, Átila, creio que você já deve ter falado, lançando então a banda larga nas zonas rurais e a discussão do espectro 450, 470. Esse desafio precisa ser vencido. Será o espectro lançado pelo mundo? Não. Contrapartidas? Necessariamente monetárias? Não, pode ser serviço. Melhoria da população. Tem preço e espectro, não necessariamente monetarizado em termos imediatos, como foi o leilão da 3G, combinando dinheiro e obrigações. Por que não podemos fazer também uma combinação de outras moedas que não apenas aquelas sonantes, como se diria no velho espanhol?
a TV digital. Aqui tem interatividade, aqui tem canal de retorno, aqui também tem instrumentos para a inclusão digital e novos usos. A política industrial, com o BNDES prevendo estímulos e equipamentos e discutindo equipamentos que deem conta do PPB, mas também sendo capaz de discutir eventuais disfunções do PPB. Por que não podemos discutir se alguma vez tem algum equipamento, algum componente hoje quase monopolizado em função do PPB? Vamos discutir sua revisão ou não? Estamos dispostos. Queremos discutir PPA? Podemos discutir. Medidas transitórias? Estamos abertos. Agora, e as lan house? 49% dos acessos se dão por lan house. 60 mil, 70 mil, 90 mil, seguramente 99,9% na ilegalidade. O que podemos fazer? Estamos trabalhando hoje com o Ministério da Cultura, que o Vale Cultura seja capaz também de ser usado no equipamento de cultura lan house, mas é preciso qualificá-la. Novos software, serviços, aplicativos, IGOV, boa conexão, financiamento e regularização. Qual a proposta dos senhores para a lan house? Nada. É um consumidor igual a qualquer outro, ou trabalhamos e criamos ali densidade, novos atores, novos consumidores, nova cidadania. O momento também é rico, o PGR nos seus 2 anos, está a Anatel correndo para dar conta das suas tarefas nos próximos 2 anos, é a confluência de medidas de curto e médio prazo. O PGMU, mudando um pouco o conceito de localidade e estendendo e abrindo novas oportunidades. E como seguir adiante com este ativo ou estes ativos, com este potencial? De nossa parte, buscaremos utilizar ao máximo, na totalidade, o conjunto de instrumentos de fomento, crédito, regulação, tributo, sim, articulação federativa, porque é preciso discutir também com os governadores. Governadores que, segundo dados de vocês mesmos, têm 12% da sua receita fruto do serviço de telecomunicações, e do 43 bilhões arrecadados, 29 estão nos estados. Não é possível mais simplesmente sentar com o governo federal. É preciso sentar federativamente com 27 governadores, que precisam receita, mas precisam serviços. E pode discutir receitas por serviços, e por que não? Então, tenham claro a decisão muito precisa do presidente Lula de não obstruir nenhuma discussão, nenhum instrumento está fora da discussão para construir de forma acelerada e objetiva um grande plano nacional de banda larga. A lei do FUST, o Lustosa já sabe, e aqui reconhecendo o trabalho do Mercadante e do Lustosa e do Semeghini, assim que tiver uma boa reunião de mesa, já está plenamente a bancada governista autorizada a pedir prioridade para a votação do FUST. Alguns pequenos ajustes que o João Lustosa já sabe que a gente vai propor ainda, mas temos que fazer o FUST andar. Agora, vamos discutir 7 bilhões? Vamos discutir 9? Ou vamos ser realistas, vamos discutir o fluxo? 700, 800, e o seu plano de aplicação mais amplo que a telefonia fixa para a banda larga na sua dimensão social, da inclusão, da educação e da inovação? Está aberto, é só votar, está aprovado, e o Paulo Bernardo já sabe disso, e o presidente já disse, nós vamos ao FUST. FINEP e o BNDES cada vez mais concertados com novos instrumentos, né? Do Funtel a instrumentos diretos para a inovação. As obras do PAC. Por que não podemos pensar que as obras do PAC podem trazer oportunidades em termos de alguma regulação dos usos do duto? Por que a estrada, o grande centro urbano ou o linhão da nova rede de energia não pode já ter previamente suportada alguma rede, ainda que apagada? Vamos lançar, vamos aproveitar o buraco. E a Secretaria de Logística do Ministério do Planejamento já tem alguns trabalhos sobre isso. Aí é preciso regulamentar. Na autonomia municipal, cada prefeito fará a sua regulação do uso do seu subsolo ou da linha aérea. Quem sabe uma lei nacional básica sem tirar a autonomia dos prefeitos. E aí, Roberto, como eu vi uma vez você defender, e acho que continua defendendo, não sei, lá em Salvador, algum compartilhamento mínimo vocês poderiam ter. Nem que seja para a beleza dos arredores das grandes cidades, né? Compartilhe um pouquinho dessa torre de ferro, no mínimo isto. Né? Então, vamos discutir compartilhar dutos, vamos discutir compartilhar novas obras de infraestrutura, por que não? Estamos abertos a discutir, porque isso, segundo alguns, é 40% do custo, mas isso significa também rediscutir o uso federativo, onde passam essas estradas, onde passam essas linhas, onde estão esses grandes centros urbanos e obras de saneamento e habitação. Logo, é preciso discutir a promoção da competição. E de que forma as prestadoras de telefonia podem, de forma equilibrada e consciente, aceitar e estimular a competição
em bases colaborativas. Colaborar e competir é tão assincrônico assim? Não é possível competir colaborando? Por que vocês, operadores de telefonia, não desenvolvem essas formas de cooperação? E volto a falar, no mínimo na torre. Não falo nem em algum equipamento ali da estação, no mínimo da torre. Até hoje, esse desafio, que eu saiba, não foi vencido. Talvez é vencido com uma pouco medíssima das operadoras na sua dificuldade de cumprir as metas, né, do backhaul para as cidades, lá do compromisso da troca do backhaul pela PST, que estava faltando ferro, estava faltando torre. Aí talvez tenha surgido um que outro acordo operacional, ainda que cada uma, evidentemente, é quase monopolista daquela cidade onde chega na sua região. Por que um produtor de um bem ou serviço, quando ele qualifica a sua cadeia, ele consegue melhor preço e melhor qualidade, e nós não podemos fazer isso enquanto sistema? A meu ver, esse desafio da moderna competição ainda não está bem incorporado na lógica do mundo das telecomunicações, mas o país e a realidade e os seus custos exigem. Vamos falar do tráfego do telefone? Pai de santo ou não, não vou entrar nesta polêmica que não conheço, não é meu ramo. O que eu sei é que os pré-pagos são 80%, o ARPO, né, a receita caindo, paradinho em 24%, e o SMS, o baixíssimo, vergonhoso uso do SMS, 8 por terminal, 6 vezes menos que a América Latina, 10 vezes menos que a Europa. Não vou falar das Filipinas, que é um caso à parte que eu não conheço, que é uma estupidez o uso do SMS lá. Mas não há nenhuma política a ser feita em termos de qualidade, preço, regulação. Vocês dirão que os preços são altos em função dos tributos. Absolutamente aberto a discutir. Há pouco um operador disse, vamos fazer um Fistel distinto, quando não zero, para o novo assinante da terceira geração? Estamos discutindo. Agora, é uma via de mão dupla. Não existe ação unilateral. É toma aqui, dá lá. Todos têm que ganhar. É mais que o jogo de ganha-ganha. É um jogo de ganha-ganha multiplicadíssimo. Eu sempre brinco com alguns de vocês que é preciso estar numa mesa, cada um aportar um, a sinergia dá um resultado de 3. Quem aportou 1, tira 2 e deixa 1 para a sociedade brasileira. É esse o desafio que nós estamos chamados a construir. E traçar objetivos de curto prazo, médio, mas sempre alicerçados numa visão estratégica global, comum e conjuntamente traçado. Repito, comum e conjuntamente traçado. As tecnologias, pode alguém hoje prescindir de uma combinação das diferentes tecnologias, seja pelas diversidades morfológicas, geográficas do nosso país, seja pela própria convergência? Alguém será dono ou expertise nesta ou naquela tecnologia? Isso exigirá eventualmente compartilhamento, associações. Há pouco fui informado de que é preciso alguns acordos em algumas regiões do Brasil para alguém usar naquela região ou outra um pouquinho do cabo ou do sinal do outro que está melhor colocado historicamente. Por que não? Deve acontecer. O que nós podemos fazer para que isso aconteça? Vamos estimular, de algum jeito, quem compartilha equipamento, através de um financiamento diferenciado, de uma compra pública? Estamos abertos. Nenhuma ideia nos pode ser estranha. Falemos do unbundling? Palavrão? Desagregação? É evidente que o investimento exige retorno. Mas por que não investir junto? Ainda não conseguimos, como eu dizia, que vocês não conseguiram, o Brasil não conseguiu compartilhar nem a torre. Mas chegará o dia em que o preceito democrático de ir e vir, comum a toda e qualquer sociedade moderna, exigirá que a informação, o dado, o conhecimento, não encontre impeditivo físico para circular. Ninguém pode ser dono da estrada, ninguém pode ser dono da rua, que deve ser ampla, bonita, iluminada, sim, com amplos negócios e lojas oferecendo os melhores produtos e serviços aos distintos cidadãos e cidadãs que por ali circulam e é ali que reside a competição. É preciso discutir a interconexão? Sem dúvida. Mas o brasileiro já está encontrando jeito, vários chips, né? Cada rede fazendo a sua proposta de ninguém sair de dentro dela, e ele vai usando ali muito sabiamente. Vamos continuar assim, então, dando espaço para proporcionar esta forma criativa e não oferecer um trabalho, então, continuado, de uma interconexão realmente real e efetiva, onde todos sejam efetivamente remunerados? Subsídio cruzado. Foi uma necessidade forte, talvez, no momento da privatização. Não dá para falar em ICE, não dá para falar em preço diferenciado, não dá para falar alguns usos e aplicativos que possam ter produtos e segmentos com preços diferenciados? Queremos discutir. É evidente que a Anatel
trabalha seriamente para cumprir a necessidade de ter um modelo de custos para podermos fazer essa discussão. E as compras nacionais? Palavrão? Mas está lá na LGT, está na Lei do Bem, está inclusive nos elementos mais tênues da anuência prévia para a última incorporação de duas redes telefônicas fixas. Meu companheiro Sérgio Gadelha fez uma brilhante intervenção dizendo por que não pode ser discutir as sinergias de um produto nacional, não apenas montado aqui, mas desenvolvido, concebido e produzido. E a sinergia que ela joga. Queremos também discutir e retomar mais além da não provimento na lei das licitações, na 8666. Vocês da Espanha sabem muito bem o que significou na privatização a lei que dizia compra da Espanha. E hoje a Espanha exporta produtos de telecomunicação em função de uma privatização que tinha uma lei muito clara, muito precisa, né? Bem, eu então quero me encaminhar finalmente dizendo que devemos superar discussões imediatas e algumas vezes pequenas, o preço do PGMU, se o orelhão está aqui ou acolá, alguém faz um cálculo e mete satélite em tudo que é orelhão do terceiro PGMU. Não é possível discutirmos nesse apequenamento o espectro da radiofrequência. É evidente, mas cada um quer garantir o mercado, vamos discutir. Ele é finito, não é por definição outro chavão, mas objetivamente a realidade é preciso regulá-lo, não apenas no uso, mas no melhor uso das bandas existentes. E finalmente, não é finalmente, não tem mais 2 ou 3 temas, peço 2 minutos, tenho ainda, a Eletronet. A visão da Eletronet, como ela fosse a destruição do mercado, sinto muito, senhores, mas isso é pura ideologia. E de ideologia de pouca densidade, eu diria. Ele é um ativo e como tal será usada. Poderá apenas ser 2 grandes redes, um anel dedicado, complementa backbones de empresas que estão com insuficiência nos seus backbones e começam a não aguentar com a sua rede o novo consumidor, que a cada um novo consumidor é 3, 4 unidades de utilização? Por que não pode ser vista como isso? Chegaremos ao billing na ponta? Eu, pessoalmente, não creio, mas essa é uma discussão também aberta. Agora, não pode ser ideologizada. Por nós nunca foi e espero que não seja por vocês. Sérgio Rezende, embaixador Sardenberg e todos os demais não citados, e fortemente o presidente Lula. Estamos prontos. Comecemos já, tenho certeza, vocês também estão prontos. Atentem, por favor, aos termos do Decreto 4.733 de 2003, onde afirmávamos a necessidade de uma política de comunicação que garantisse inclusão, universalização, modernização administrativa, integração, política industrial, política de inovação. Finalizo agradecendo aqui a vocês, com quem muito aprendi nesse período todo, Lia, Mário, Paulo Bergamasco, Coronel Oliva, Jorge Bittar, aos dados da Telebrasil e Teleco e da Brascom. A proposta, autorizada pelo presidente Lula na última sexta-feira, a ser trazida aqui para vocês pelo ministro Hélio Costa, que o fez através do Átila, é a construção de uma mesa permanente para um projeto nacional de banda larga. Nos próximos 15 a 20 dias, o presidente estará reunindo os seus ministros vinculados a esse tema, articulando um decreto, dando a eles um prazo em torno de 30 dias para uma precisão de um diagnóstico e, a partir daí, constituir, com metodologia, com objetivo, com a visão estratégica, com apoio, com profissionalidade, mas com a visão de Brasil, uma política nacional de banda larga. Esse plano não se esgotará em 1 ou 2 anos. Somente teremos dados os primeiros passos de uma ação ambiciosa e de grande vulto para o próximo período, mas que deve ser iniciada de imediato. É mais que um projeto de governo, é um projeto para a nação, é o Brasil digital. E concluo com a frase do presidente Lula, ontem à noite, abrindo o Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico. Diz o presidente, aspas, neste governo é proibido proibir, ou seja, não há boa ideia que não tenha espaço para ser utilizado. Ou seja, o que é ruim não é a boa ideia, o que é ruim é não ter nenhuma ideia. E, pelo amor de Deus, encham esse país de ideias, porque nós estamos precisando. Obrigado. Doutor César Alvarez, acho que essa exposição só faz aumentar o nosso entusiasmo, a ambição ainda é maior, a barra tem que estar cada vez mais alta. E talvez eu tenha direito aos meus 10 minutos e, ao invés de fazer uma apresentação, mesmo porque não teria competência para acrescentar
muita coisa daquilo que já foi dito, mas, se me permitisse, eu gostaria de fazer um pequeno retrospecto do que nós vimos aqui nesse dia de hoje, nos painéis que já foram apresentados e que se iniciaram na parte da manhã com a apresentação do Eduardo Costa, da FINEP, que talvez tenha passado uma única mensagem: o Brasil tem uma data, e essa data é a Copa do Mundo. Nós que não temos aquele imperativo do inverno a cada ano, às vezes deixamos as coisas para depois, e ele nos lembra que 2014 pode ser um grande momento para que a gente responda a uma pergunta: que tipo de impacto nós queremos criar no mundo sobre aquilo que o Brasil vai fazer em 2014. A questão tem só uma resposta: uma Copa mais ou menos é fracasso. Quer dizer, o Brasil, como o país que leva a assinatura do país do futebol, tem que fazer uma Copa acima da expectativa de qualquer turista que esteja aqui, qualquer um que possa ver a Copa. E ele nos lembra que talvez uma das maneiras de fazer isso é que nós tenhamos uma cobertura em banda larga que seja muito melhor do que aquela que se encontra nos países dos turistas que vão nos visitar, com certeza. Portanto, é um projeto ambicioso, bilhões serão investidos, não tem sentido que o setor de telecomunicações não esteja totalmente envolvido numa Copa que deveria até ser chamada a Copa das Telecomunicações, na medida que para se falar do envolvimento de 3 bilhões, 4 bilhões de pessoas, é só através dos nossos serviços que isso poderá ser obtido. Na sequência, nós tivemos a apresentação do professor Mário Volles de Almeida, do IPEA, que passou por Porter e por uma série de outras metodologias para nos falar um pouco da estratégia que nós teremos que ter para desenvolver esse país, mas um ponto que chamou a atenção, que foi a das migrações dos trabalhadores que, quando saem da indústria, para encontrar nos centros urbanos um trabalho digno, muitas vezes têm esse caminho interrompido e se perdem no emprego informal, num painel que se colocava para competitividade e produtividade. Esse talvez seja um dos maiores custos que o Brasil pode ter, e ele coloca claramente a banda larga como um dos elementos que pode interferir de forma decisiva nessa informalidade do emprego, preparando melhor as pessoas, dando condições de acesso e, sem dúvida nenhuma, passando por uma melhoria da qualidade da educação. O painel seguinte, que ainda falando de atividade e produtividade, trouxe à pauta o tema da questão tributária, já que o Brasil é considerado como, se não o mais caro, um dos mais caros do mundo no serviço de telecomunicações, aquele que carrega no preço para aquele, até para o pai de santo, aquele que carrega R$ 5,00, 43% sobre a renda líquida de impostos, e muito dificilmente nós conseguiríamos ter preços que possam permitir o acesso à banda larga se eles forem tributados da mesma forma. Entendemos claramente todas as questões colocadas pelo governador Germano Rigoto, da dificuldade que se tem de levar uma reforma tributária adiante. Não paramos na dificuldade, para não dizer impossibilidade, mas eu acho que a posição da Telebrasil é extremamente prática ao lembrar que hoje 5,5% dos acessos em telecomunicações são de banda larga, portanto, a contribuição desse serviço à arrecadação dos estados ainda não é relevante, e se existe um momento para que se possa pensar numa redução dos impostos, especificamente sobre a banda larga, esse é o momento. Se formos fazer quando a arrecadação já for muito grande, a gente sabe que isso é impossível, não se diminui a arrecadação dos órgãos públicos. E, portanto, o resultado seria o mesmo, que, com certeza, com alíquotas mais baixas, o volume cresceria mais depressa e a arrecadação atingiria o mesmo patamar, coisa que já aprendemos na curva de Laffer, né? Portanto, se é impossível ou difícil se fazer uma reforma tributária, acho que teríamos que, nesse momento, através dessa mesa que se cria, negociar muito rapidamente uma adequação da carga tributária que hoje é aplicada ao serviço de telecomunicações de maneira geral, que ela seja feita de maneira diferente para a banda larga, que é aquilo que está sendo colocado em discussão como um dos maiores fatores para acelerar o desenvolvimento do Brasil. Passamos por um painel que falava de qualidade, extremamente estimulante, com posições contraditórias em alguns momentos, mas que tenho certeza que é um assunto que está na pauta de todas as empresas que compõem esse setor, não somente pelos aspectos regulatórios, mas todos sabem que hoje qualidade é a condição principal para uma empresa ser bem-sucedida. Todos sabemos das dificuldades que temos em tratar com dezenas de milhões de usuários, num setor que é extremamente novo, que investe a cada ano, que adquire clientes numa velocidade brutal, mas seria impossível pensar
que as empresas do setor não tenham consciência da necessidade que tem de investir cada vez mais na questão da qualidade final, tanto na prestação de serviço quanto no atendimento dos consumidores. Vimos, portanto, a apresentação do ministro Daniel Barcelos Vargas, que nos fez um resumo do posicionamento estratégico que esse país poderia ter, das alternativas que se colocam para que a aceleração da implantação de uma banda larga pode colocar, sem dúvida nenhuma, reforça a participação do setor privado e coloca em causa as discussões que tem que ter do papel entre setor privado e papel público. Já no final, na apresentação, o Dr. Paulo Lustosa, que fez brilhantemente um resumo das questões que nós deveríamos estar endereçando nesse momento, quais seriam os regimes para a prestação de serviço para a universalização da banda larga, a partir de uma experiência muito bem sucedida de privatização do setor de telecomunicações, qual é o conceito de banda larga, qual a universalização, será que vamos aonde tem energia elétrica ou não, o que é necessário fazer antes, e essas perguntas todas, sem dúvida nenhuma, estarão em discussões. João de Deus, que nos deu talvez a apresentação que nós não deveríamos esquecer, onde ele, me desculpem, ele veio após a apresentação do secretário Carlos Eduardo Deus Chaves, que também, da mesma forma que João de Deus, nos fez uma apresentação que é aquela que nos mostra que as coisas são possíveis. Nos apresentaram resultados concretos de um projeto que foi muito bem desenvolvido e que merece ser tomado como um exemplo de que não só uma boa implantação da conexão, da qualidade técnica, mas também um plano que levou em consideração as necessidades de introdução de uma pedagogia adequada, de que se faça também um acompanhamento pedagógico, ou seja, ao fim que se destina a essa implantação e não simplesmente ter a banda larga implantada, para que ela serve. Parabéns à Secretaria, ao Ministério da Educação, mas também acho que o setor privado deu a sua contribuição ao permitir que isso fosse implantado, e eu gostaria de voltar a isso daqui a pouco. Nesse painel, ele é tão recente que talvez não valha a pena comentar, e, portanto, por economia de tempo, eu gostaria simplesmente de fazer algumas considerações finais, que acho que esse é um setor que tem que ter uma autoestima muito grande, um setor bastante jovem, e por ser jovem passou pelas doenças da infância, algumas vezes as dores do crescimento, um setor que tenta se ajustar a um país que ficou privado de serviços de qualidade durante muito tempo, que tem que fazer isso com uma velocidade bastante grande. Poucos serviços tiveram tanta penetração numa sociedade que conta com quase 200 milhões de habitantes e que tem classes não só A e B, mas tem classe A, B, C, D e E, todos eles usuários do serviço de telecomunicação no Brasil, um setor que, apesar de todas as dificuldades que podem vir da regulação, da carga tributária, em nenhum momento esmorece na sua disposição para investir, quaisquer que sejam os grupos acionistas e as suas origens, e talvez a gente possa sair daqui com um diagnóstico claro daquilo que pode ser melhorado ou aquilo que pode ser consertado, e me ficam, pelo menos, se me permite uma visão pessoal, duas questões prioritárias, que seriam a questão tributária, não só sobre o serviço, mas sobre os investimentos, e a questão do espectro, que tem que ser colocado à disposição para que o setor possa dar conta da demanda que virá e não tenha que, lá na frente, ajustar preços para cima para poder controlar a demanda, o que é, como já disse, a maneira mais cruel que se tem de se ajustar oferta e demanda em qualquer sociedade. E, lembrando a apresentação inicial, temos que fazer isso agora com uma data marcada, sem dúvida nenhuma. A Copa do Mundo 2014, eventualmente a Olimpíada em 2016, devem ser uma inspiração para que nós possamos estabelecer um planejamento com prazo marcado, com datas marcadas, com compromissos de curto, médio e longo prazo, sabendo que tudo aquilo que fizemos para a Copa do Mundo de 2014 vai ficar como um grande legado para os nossos filhos e para os nossos netos, e já se disse que talvez a banda larga seja o grande elemento que pode diferenciar o Brasil nessa Copa. Portanto, fica um grande desafio, que é como fazer com que um setor privatizado possa contribuir para tornar realidade políticas públicas corretas e ambiciosas, como colocou o ministro César Alvarez. Temos que ser os mais ambiciosos, e creio que tivemos aqui hoje um grande exemplo. Acho que a apresentação que foi feita sobre a aplicação da banda larga na educação deve servir de inspiração, e eu gostaria de terminar lembrando algumas palavras que o João de Deus nos falou
ao apresentar os resultados do ponto de vista da Telebrasil, onde ele disse, temos que ver agora quais foram os resultados possíveis de serem atingidos a partir de uma relação de confiança que se estabeleceu entre o setor privado e o setor público e governo. E ele usou ainda mais a expressão, eu não me lembro se foi entusiasmante empolgação ou se foi um entusiasmo empolgado, mas foi alguma coisa nessa linha, do setor público e do setor privado, de quando dão as mãos e trabalham juntos e veem como é possível se obter resultados na implantação de políticas públicas. E eu lembraria, então, já que é formada essa mesa permanente, que ela seja, então, levada dessa relação de confiança que se repete a cada vez que nós fazemos esses painéis, que é uma aproximação entre as pessoas que têm a responsabilidade por fazer isso acontecer no Brasil, e que essa confiança, então, seja o fator que deve predominar nessas discussões que se farão daqui para frente, qualquer que seja o quadro regulatório, qualquer que sejam as dificuldades, a confiança entre as pessoas faz com que as barreiras normalmente caiam. Lembrando que, como disse o Eduardo Costa no início, um amigo seu, que é pesquisador na área de biologia e de genética, nos diz que somos todos iguais até no DNA, então por que não a nossa confiança mútua que ela seja irrestrita. Portanto, aqui eu encerro, agradeço a oportunidade de poder ter dirigido esse painel, agradeço a todos que compuseram a mesa por suas brilhantes apresentações e acho que nesse momento devemos passar aos debates e, portanto, o microfone está aberto à plateia. Muito obrigado.